Tem novidade no caso da psicóloga Natália Tâmara, encontrada morta em São Gonçalo do Amarante na última sexta-feira. Exames preliminares feitos no INTEP, desliga o microfone, desliga aí. Preliminares feitos no INTEP deram negativo para o estupro. Você vai entender como, por quê, com o doutor Raimundo Rolim no ar. O delegado Raimundo Rolim, que está à frente do caso, chegou a Cocrinha, a Coordenadoria de Criminalística no bairro da Ribeira, em Natal, às 9 horas. 40 minutos depois, o delegado conversou com a imprensa sem o laudo oficial na mão, mas com resultado preliminar, que deu negativo quanto à possibilidade de ter havido, por parte de Carlos André, violência sexual contra a psicóloga Natália Tâmara, morta pelo Carlos. Deu negativo para o suave vaginal e anal de pesquisa de espermatozoide, mas isso não exclui a possibilidade dela ter sofrido uma violência sexual, até porque existem mecanismos outros, né, artificiais, que evitam que o homem deixe espermatozoide na mulher, que todos sabem muito bem. Como outros indícios e muito fortes apontam para uma possível violência, como o fato dele ter atraído a moça 6 horas da manhã para a casa dele e ter dado uma cantada, o que motivou exatamente a briga e o desfecho terrível com o assassinato dela, bem como o fato também do corpo ter sido encontrado sem a vestimenta íntima, que é a calcinha, e também ter sido encontrado uma calcinha na caixa de descarga dentro da casa dele, com a combinação de álcool e droga que ele já falou. Então, todos esses elementos nos levam ainda a investigar uma possível violência sexual, que no transcurso aí da investigação iremos apurar e concluir se isso aconteceu ou não. Agora, o delegado Raimundo Rolim vai em busca do embasamento técnico legal para provar que houve sim a violência sexual contra a vítima. Nós temos outras maneiras de colher provas, né? Inclusive de testemunhas, apesar do crime ter acontecido só entre os dois, mas vamos ouvir várias pessoas e saber aí exatamente como era a vida pregressa do Carlos André e tentar conseguir também alguns indícios que foram colhidos no colchão e em outras partes, como lençóis, fronhas, que foram encontrados dentro da residência. Carlos André dos Santos Cassimiro, réu confesso da morte da psicóloga Natália Tâmara Felipe Macedo, de 24 anos, foi submetido ontem a exames toxicológicos que irão determinar se ele, Carlos André, ao assassinar a psicóloga, estava drogado. Com relação ao laudo toxicológico de Carlos André, esse é um exame mais detalhado e complexo, então só na próxima semana teremos o resultado se ele realmente tinha substâncias que causam dependência na sua corrente sanguínea. Olha, sobre a vida pregressa do Carlos André dos Santos Cassimiro, de 29 anos de idade, nós conversamos com a sua ex-esposa ontem pela manhã. E ela disse que ficou surpresa porque ele era um cara estritamente carinhoso, era um cara calmo pra caramba e que só acredita que aconteceu isso, segundo ela. Ela disse que só pode ter sido realmente cocaína. Só pode ter sido a droga que ele usou juntamente com cachaça, porque nunca na vida ele foi nem de levantar a voz para ela. Então ela disse que desconhece esse lado dele, como ele chorou, pediu perdão, disse que quer que os familiares, os pais da Tâmara fiquem em paz, que é complicado, é difícil você dizer isso, mas é difícil ficar em paz. Eu sei que ele vai pagar na cadeia, vai amargar longo tempo, porque matou com requintes de crueldade, requintes de crueldade. Aliás, ele estava separado da ex-esposa desde outubro do ano passado. Desde outubro, no sábado que antecedeu o crime foi na sexta-feira, no sábado seria aniversário de 2 anos da sua filhinha. E foi justamente aí que ele chamou a Tâmara para levar umas frutas, vamos levar essas frutas que a gente vai usar, vai fazer um suco para o aniversário, tal. E aí, como disse o doutor Raimundo Rolim, ele cantou, a menina não quis, ele quebrou logo o pescoço dela, na briga, ela se agarrou com ele e ele pegou a faca e desferiu vários golpes, 8 ao total, para ser mais exato, se preciso. 8 facadas no pescoço e nos peitos, no corpo da psicóloga Tâmara, como é? Natália Tâmara. Tá? Então,
Eu também acredito. O cara, não estou defendendo não, eu não defendo o camarada que faz nada de errado. Não defendo. Pode ser um filho meu, eu não defendo. Tá? Agora, eu vou dizer uma coisa a você, só poderia estar sob efeito de cocaína com bebida. Né? Cachaça, que eu falo, é bebida alcoólica. Só pode. O cara fica com o cão no couro, bicho, se o cara não tiver o controle. Ó, agora você vai ter um controle.